Bom, eu vou falar uma parada aqui que vai parecer meio complicada, meio embaçada, mas esses dias eu estava raciocinando sobre essas situações, a situação que acontece no nosso país aqui, e cheguei à conclusão que o Lula vai vencer essas eleições. Mas calma lá, calma lá. Antes de deixar o seu dislike, antes de deixar o seu comentário, antes de falar que esse vídeo aqui é horroroso, que eu não sei o que eu estou falando, analise comigo essa linha do tempo com a qual nós passamos e chegamos até os dias de hoje e chegaremos até as eleições. Vejam bem, não sou a favor de Lula, eu sou antipetista, eu sou anti-esquerdista, anticomunista ao extremo, entendeu? Por tudo que eu estudei sobre o comunismo e tal, por onde o comunismo passou, ele destruiu. Eu não quero isso no meu país, tá? Deixando isso bem claro, sou cristão conservador de direita. Veja bem, o Lula, em 2012, foi considerado o político mais corrupto. O PT é o partido mais corrupto da história. Entendeu? Foi o partido que destruiu o nosso país. Para deixar isso bem claro. Tá bom? O Lula foi pego aí nos atos de corrupção. Estava ali o processo do sítio de Atibaia, o Triplex e o Instituto Lula. Né? Ele foi preso pelo Triplex. Desculpa se eu estiver errado, mas a condenação dele foi pelo Triplex. Lula foi condenado por 9 juízes, onde a pena dele aumentou de 8 para 12 anos, e ele só cumpriu 1 ano e alguns meses. Aí, nesse meio tempo, o que acontece? O STF decide, o STF como o Olavo de Carvalho já disse, o STF é o escritório de advocacia do PT, tá? Do Lula. O STF pega e fala que condenação em segunda instância você não precisa ser preso. Nessa brincadeira aí, ao passar na moto aí fazendo um discurso de ódio, nessa brincadeira aí, vários condenados em segunda instância foram soltos, inclusive Zé Disseu, que foi condenado de novo a mais 27 anos de prisão por corrupção, influência, um negócio assim, as paradas dessas assim, corrupção passiva e tal. Foi condenado por mais 27 anos de prisão aí, ele tomou, saiu notícia esses dias. E a mídia não fala uma merda dessa. Tal. Se ele foi condenado e era cúmplice de Lula, por que o Lula ainda está solto? Certo? Beleza. Aí tiraram o Lula da cadeia, que aquela cadeia parecia mais um apartamento luxuoso, que foi caro manter o Lula preso. Deixaram o Lula preso lá por um ano e tal. Depois, por uma articulação do STF, o Lula foi solto. Olha, o STF interferindo, soltaram o Lula. Tá? Até aí tudo bem, acompanhando, né? Aí o que o STF faz? Pega o julgamento do Lula, transfere de Curitiba para Brasília, dizendo que Sérgio Moro não tinha capacidade para julgar o caso do Lula em Curitiba. Ele deveria ser julgado em Brasília. Isso foi o que o STF falou. Nesse meio termo, deixa eu dar um gole no café aqui. Nesse meio termo, eles disseram que não tem condição alguma de condenar o Lula e arquivaram o processo do Lula. Tirando então a condenação do Lula, Lula se torna ficha limpa. Vocês estão entendendo? Lula é corrupto, foi preso, bandido, condenado, criminoso, ladrão, safado, pinguço. Foi condenado por 9 juízes e o STF limpou o nome do Lula para ele concorrer às eleições. Entende? Olha só como que eles estão abrindo o caminho. Nessa brincadeira, eles tiraram, né, a condenação do Lula, Lula ficou ficha limpa, então ele pode se candidatar. Paralelo a isso, que vem acontecendo, nós pressionamos aí o TSE para urnas auditáveis. E não tem mais urnas auditáveis, certo? Não tem mais urna. A gente é obrigado a aceitar o que a urna nos dizer, entendeu? Eu entendo pouco de programação, e o pouco que eu conheço de programação, pelo menos tudo que eu leio sobre programação, eu entendo que é fácil manipular uma urna eletrônica, visto que ela é um mini computador com um sistema operacional Linux, que é muito fácil de manipular para quem entende, muito fácil para quem entende. Então, o cara que entende bem
das urnas eletrônicas de Linux ali, ele vai saber manusear muito bem como manipular os votos, manipular os votos. O que acontece? Dentro de uma urna, vou explicar aqui mais ou menos superficialmente, dentro de uma urna, de uma seção, seção 10, naquela seção 10 tem uma urna que o TSE sabe que ali tem... outra moto, esse horário para gravar vídeo é uma merda, mas é o único horário que eu tenho para gravar vídeo. Essa urna, essa seção 10, o TSE sabe que nessa urna tem 200 eleitores. Eles tiram ali 170 eleitores que irão votar. 30 eleitores vão estar sumidos, sei lá, ou morreu, ou não vão votar, alguma coisa assim aconteceu. Então são 170 votos. Desses 170 votos, o algoritmo lá dentro ele está programado para distribuir votos em porcentagem. Entendeu? Em porcentagem. Vamos supor que nessa urna o Lula fica com 50% dos votos, Bolsonaro fica com 30% dos votos e os outros 20% é distribuído para os outros candidatos. Ou seja, não importa, você pode ir lá, essas 170 pessoas podem votar tudo no Bolsonaro. 50% desses votos vão para o Lula, 30% fica no Bolsonaro e os outros 20% são distribuídos. É assim que teoricamente funciona uma urna eletrônica. Eu não posso afirmar que é assim, porque eu não sei como que é o código-fonte deles. É um código que eles fecharam e ninguém tem acesso ao código. Pelo menos eu nunca li uma matéria a qual eles disponibilizassem os códigos da urna eletrônica, pelo menos para alguma entidade estudar esse código-fonte, né? Então, esse algoritmo. Então, devido a isso, na seção 10, o Lula vai vencer com 50% dos votos daquela urna. Na seção 11, o Bolsonaro ganha ali com 51% e o Lula com 40%. Os outros 9% serão distribuídos. E assim sucessivamente, na maioria das urnas, o Lula vai vencer. Isso usando as urnas eletrônicas para manipular, né, a eleição. Certo? É por isso que o voto deveria ser claro, eu deveria saber em quem eu estou votando e confirmar em quem eu votei. Se eu for lá e votei no 15, eu quero um comprovante que eu votei no 15, para se depois dar alguma merda aqui, ó, eu votei no 15. Vou botar lá dentro da urna e aquele voto dentro da urna vai comprovar o resultado da urna eletrônica. Esse seria o correto, não é? Mas vejam bem, o Lula ele está solto, livre, leve aí para concorrer às eleições, certo? Não temos como ter os votos auditáveis, não temos como ter acesso àquilo que você votou ou não. Você não sabe que você votou. Você sabe que apareceu a foto do seu candidato ali, né, na sua frente, mas você não foi você não sabe como foi computado o seu voto. Para quem foi? Aparecer ali na frente é fácil. É fácil enganar bobo com isso, entendeu? Dando sequência aqui, percebam que nos Estados Unidos o Trump não ganhou e ele era cotado para ganhar, certo? Percebam também que na Argentina era cotado aquele candidato lá de direita ganhar, ele não ganhou. Aqui no Brasil, o povo quis tanto um governo de direita que deram um governo de direita. Agora, para voltar para a esquerda, é um pulo daqui para ali. Vocês estão percebendo como que o caminho já está preparado para que o Lula vença? O STF, junto com o TSE, trabalhando mais outras pessoas, trabalhando juntos para que o Lula, para que a esquerda, o Lula é a cara da esquerda, né? Para que a esquerda volte ao poder. A esquerda no poder, a malandragem tinha mais dinheiro, os apoiadores tinham mais dinheiro, e aí o povo sofrendo. E o que eu fico triste é esse bando de analfabetos funcionais apoiando a esquerda, apoiando o Lula, como se o Lula fosse um semideus, ou acima de Deus, porque deu a porcaria de um trocado. É um bando de esquerdista vagabundo que não quer trabalhar, quer dinheiro fácil, dinheiro mole. Então, devido a isso, Bolsonaro ficou aí seus 4 anos e babou. Não tem mais, acabou. A esquerda volta ao poder. Parem, analisem bem como que o STF, a nossa justiça que era para nos proteger, joga contra a gente, cara. E isso é preocupante. Foi um amigo meu que falou, que ele dizia que leu uma matéria, depois fui procurar essa matéria, não achei. Não sei se é verdade, desculpa se eu estiver falando besteira aqui,
Diz ele que o STF comprou várias munições de borracha, caso Bolsonaro perca a eleição, que ele sabe que vai dar merda. Não sei se é precaução ou é algo certo que ele já tem. Então fica aqui a pergunta: você tem certeza? Você acha mesmo que Lula não vai vencer essa eleição? Você tem certeza, depois de tudo que eu falei aqui, depois dessa linha do tempo que eu trouxe à tona, você acha mesmo que Lula não vai vencer? Com o STF e o TSE lutando juntos para apoiar a candidatura do Lula. Aí você vê o TSE dizendo aí que mais de 2 milhões de jovens tiraram seus títulos. Pô, jovem que tira título, cara. Você acha que Pablo Vittar, Luísa Sonsa, Anitta vai influenciar alguém para tirar título? De onde saiu esses títulos? Entendeu? 2 milhões de títulos. 2 milhões faz muita diferença, cara. Muita, muita diferença mesmo. Entendeu? Aí você vê propaganda de pessoas de esquerda. Acho que é Ludmila Ribeiro, sei lá, uma mulher lá, uma escritora lá de esquerda mesmo, feminista, os caramba, ela fazendo propaganda da urna eletrônica dizendo que é segura. Caramba, cara, mas como assim? Você tá entendendo? Se a urna é tão eletrônica, se a urna eletrônica é tão segura, por que eu não posso ter direito de um papel impresso para eu saber em quem eu votei, se ela é tão segura assim? Entendeu? Meu irmão, é um negócio que. O incrível é que é só a urna eletrônica que não pode ser violada, né? Não pode ser hackeada nem manipulada. O banco, o Caixa, acho que é o Caixa, o Itaú, não sei, foi hackeado. O Itaú foi hackeado, entendeu? Vários outros bancos são hackeados aí, contas e tal. Você acha mesmo que uma urna eletrônica, um Linux, sem segurança alguma, sem nenhum tipo de firewall, sem nenhum tipo de antivírus, sem nada, você acha que eles não podem ser manipulados, cara? Ah, eles não têm acesso à rede. O problema não é eles terem acesso à rede, é eles já irem já prontos, entendeu? Como uma bomba caseira, já pronta já para fazer o que tem que fazer. Então eu raciocinei muito sobre isso. Tipo, o TSE sobre o voto dos jovens. Já tá aí, cara. O voto dos 2 milhões de jovens que tiraram o título. E se esses 2 milhões não foram votar? Mas tá lá os títulos. Como é que a gente vai apurar isso? Como é que a gente vai contar? A gente não tem como contar, a gente não tem como apurar, porque não tem voto impresso para confirmar se você votou ou não. Você tá entendendo? Tá tudo amarrado, cara. Tá tudo amarrado, tá tudo já feito, pronto pro Lula voltar à presidência. Eu quero isso? Não, já falei, eu não quero isso, cara. Mas precisamos estar atentos a isso. Beleza?